retornando com o programa Mercado e Ação. Santini, no intervalo, eu havia te feito uma provocação. Se o Estado protege a incompetência? Eu não digo que o Estado, eu acho que... Ou é um desvio? Não, a incompetência, ela, de repente, ela é mais ressaltada do que a própria competência. Hoje, o servidor competente, comprometido com a missão pública, ele tem um revés, né, dos seus colaboradores, dos seus colegas, insuportável. Ele, obrigatoriamente, ele cria um clima de rejeição porque ele é competente. E ele leva esse servidor a se acomodar, entrar na linha também da incompetência. O grave problema disso tem várias coisas. Hoje, primeiro, a remuneração é linear. Então, tu é um economista, tu ganha 100. Tu faz 10, o economista que faz 1 ganha 100 também. Então, é o seguinte, a estabilidade para algumas carreiras é perversa, porque ninguém provoca e ninguém faz com que o servidor saia da zona de conforto. Eu bato meu ponto lá às 9 horas, saio às 18. O que acontece nesse período, ninguém cobra. Então, é um fingimento generalizado. Isso não é todo servidor, diga-se passagem. Tem situações que há realmente um comprometimento e resultado. Essa questão da estabilidade que tu colocaste, ela também tem um outro lado. O funcionário não fica sujeito a mandos e desmandos políticos. Por isso... Mudou o governo e a eleição é salutar, a alternância de poder é salutar, então sai todo mundo, vai todo mundo para a rua. Perfeito, isso é o lado bom. Então, para algumas carreiras, principalmente que trabalha em controle, em fiscalizações, etc., carreira de Estado, que a gente chama, isso tem que ter estabilidade, porque ele não pode sofrer variáveis de interesse pessoal ou variáveis partidárias. Então, isso é bom e dá uma segurança também para o desempenho da função. Mas, por outro lado, por exemplo, hoje, no Serviço Público Federal, deve ter quase 40 mil cargos de livre nomeação. Quando o PT assumiu, em 2002, se não me falha a memória... 2003, isso. A Petrobras, um grande estudioso da administração pública chamado Paulo Mota, já me dizia naquela época, vão quebrar a Petrobras. Tiraram todos os grandes executivos e botaram o sindicalista. Primeiro, não tinha um perfil adequado do cargo e não tinha nem noção do que era serviço público ou administração pública. Deu no que deu. Quer dizer, o cara não tinha bola de cristal naquela oportunidade. Ele estava deslumbrando que ia ser um fracasso uma empresa daquele tamanho, com aquela credibilidade, chegar onde chegou. E ainda não chegamos ao final do que pode ter acontecido nessa Petrobras. Silvio, qual é o final da Petrobras? Olha, o problema da Petrobras é o problema da questão da decisão do que Estado que nós queremos. O Brasil tem um Estado muito grande, muito portentoso e completamente ineficiente. Desde que o PT assumiu, nós tivemos mais 800 mil funcionários públicos no Brasil. 800 mil funcionários. Quer dizer, espalhados por órgãos diretos, indiretos, empresas do governo. Quer dizer, isso aí é inadmissível. Quer dizer, não há Estado que consiga ser eficiente e não há economia que possa suportar o peso disso para o sistema econômico. Veja bem, o ano passado nós crescemos 3,8% do PIB. Esse ano, o governo, que naquele ano passado estava estimando em 1,5% a queda do PIB, que foi a 3,8%, está estimando o governo, em 3,8%, ou seja, nós vamos cair mais do que 4% esse ano. Não tem como a economia suportar isso com o tamanho que o Estado que tem. Veja bem, no Estado do Rio Grande do Sul, os funcionários estão recebendo hoje, né, os seus salários em parcelas. Por quê? E aí tu vê, e como o Santini colocou, não tem como esta equação fechar. O Estado tem que reduzir. Os próprios funcionários públicos que acham que o Sartori não está dando o salário em dia porque não quer, e não é isso. Quer dizer, isso é o resultado do quê? Por exemplo, funcionário público. Eu sou funcionário privado, eu sou independente, sou da livre iniciativa, sempre tive na iniciativa privada. Quando a economia vai mal, eu sofro as consequências. Com certeza. Se eu sou funcionário da área privada, eu não tenho reajustamento salarial, perco o emprego. Agora, o funcionário público não perde. Eu não acho que a estabilidade seja alguma coisa ruim, mas é preciso que o funcionário público entenda o seguinte: o único camarada que não perde nada quando a economia vai mal é o funcionário público, porque ele exige que está contrato, porque é ilegal o cara. Então, ele exige, além da reposição, exige ganho de produtividade quando a economia está decrescendo. Então, isso não tem como o país ser administrado desta maneira. A folha do Estado cresce, inativa é muito maior já que a ativa. Não, e ele cresce vegetativamente. Quer dizer, como é que o Estado que já está em prejuízo, a economia está em decréscimo, e os funcionários públicos querem ganhar a inflação e mais produtividade? Mas que produtividade é essa?
não só do Estado, mas a economia está caindo, então eles tinham que reduzir os salários. E aí tem leis que impedem de reduzir o salário. Então, essas coisas fantasiosas na economia que não podem acontecer. O Brasil não vai a lugar nenhum enquanto não tiver esta teoria, esta ideia, esta ideologia, né, de que o funcionário tem que ganhar independentemente da situação da economia brasileira. E tem outro fator que eu acho que é importante, Santini, nesse contexto, é o seguinte: se uma carreira de Estado pública tem um salário de 6, 7, 8, 10 ou 20, não vamos discutir se é justo ou não, e vamos partir do princípio que é justo, mas eu também posso, na iniciativa privada, ter uma remuneração desse tamanho. Só que quando eu me aposento, eu vou para R$5.000, obrigatoriamente. O Estado não. A minha esposa, se ficar com pensão, uma falta minha, por acaso, ela vai ganhar, acho que a metade desse valor. No Estado, não, é integral. Ainda, agora, nas últimas alterações, cessa na esposa, não vai mais, como tinha assim, as filhas dos militares, que acho que não sei quantas gerações ficavam recebendo salário. Desde que não casassem, né? Desde que não casassem. Fingiam que não casavam, né? Mas a questão por trás disso é que foram leis que foram aprovadas diretamente ou indiretamente pelo voto popular. Então, é o próprio cidadão que votou nos seus agentes, nos seus entes públicos, nos seus deputados, seus representantes, que criaram essas leis. Então, nós também temos uma boa parcela de culpa que não adianta chorar agora, porque fomos tolerantes a isto. Tá certo? Eu diria mais. Hoje tu tem 3 níveis de servidores públicos: do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. O patrão e a receita é única. Então, tu tem um diferencial de ganhos gigantesco, que na iniciativa privada, por melhor que tu seja, e tu tem que ser bom permanentemente, não tem meia sola, tu tem que ser competente, tem que atingir metas com qualidade, etc., tu fica enquanto tu atender essas necessidades do investidor, do empregador. O que o poder público tem? Além de pagar de uma forma diferenciada, nós temos hoje situações de nível médio ganhando mais de R$20.000 por mês, trabalhando 6 horas, quando a carga horária é 8 horas, legal, mas na prática não passa de 6 ou 4 horas. Então esse é um cenário que não tem que passar uma régua e começar a vida nova. Não tira o direito adquirido. Porque a justiça, né, pode dar favorável ao servidor público. Então, pensa que daqui 35 anos vamos ter uma vida nova em administração pública. Agora, o aspecto tu não hoje já evoluiu. Por exemplo, muitos direitos adquiridos já não existe mais. Nós temos, por exemplo, hoje um servidor público, o teto para ele se aposentar é R$4.000 e poucos. E aí está provocando uma atitude que não é cultura no povo brasileiro, que tu tem que pensar numa previdência complementar. Se tu quiser ter uma remuneração digna lá na frente, você começa muito cedo. Eu, por exemplo, tenho um neto que tem 4 anos e meio. Eu comecei a fazer no primeiro mês de idade dele uma previdência complementar. Por quê? Porque ele pode pagar a sua universidade, ou ele pode ter, né, aos 50 anos, pagando lá no início de vida R$50, ele vai ter, em valores de hoje, mais ou menos uma aposentadoria de R$7.000. Desde que tu atualiza os 50. Silvio. Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente nesse cenário. O que eu posso fazer, além do meu individual, para o interesse coletivo? Dentro do que tu falaste, Silvio, o Estado sobrevive 30, 35 anos para chegar a essa situação de equilíbrio? Não sei, mas se não fizer nada, não vai sobreviver nunca, jamais. Então, é o que eu digo, por exemplo, eu fui diretor de recursos humanos da LBA, que tinha 7.200 funcionários. Aí tinha o pessoal uma carreira, e aí tu disse uma coisa certa, hoje as grandes instituições legislativas, ela responde sob pressão. E essa pressão vem essencialmente, a maioria dos projetos, por corporações. Então, nós tínhamos uma carreira lá de advogado, que o cara tinha 60 dias de férias, e era servidor, que nem eu, economista, etc., e ganhava 2 vezes mais. E os caras diziam, mas o que nós fizemos, Santini? Olha, eu acho que tem que trabalhar para terminar essa carreira diferenciada. Todo mundo é do mesmo patrão, da mesma instituição. Então, se não fizer isto, nós vamos passar 100 anos, 200. Alguém tem que iniciar. O tema de casa está sendo feito. E agora a pergunta, sobrevivemos até dar resultado?
Eu acho que não, eu acho que a sobrevivência da economia, da sociedade brasileira, nem falo do Estado, ela depende muito do Estado, porque o Estado se intrometeu em muitas coisas no Brasil hoje. Hoje nós somos sufocados pelo Estado. Quer dizer, o Estado, além de ineficiente, de grande, poderosamente grande, ele é ineficiente e tira a eficiência da iniciativa privada. Quando a gente fala na questão da reforma tributária, o que é a reforma tributária? A reforma tributária é uma forma de relacionamento que existe da economia privada com o Estado, porque o Estado não faz nada, ele vive da iniciativa privada. Ora, se o Estado tira demais da iniciativa privada e não dá em troca e cada vez quer mais e mais, ele está fragilizando a iniciativa privada. Então, a retomada daquilo que nós possamos ter na sociedade brasileira, uma sociedade desenvolvida e justa do ponto de vista econômico e social, ela passa necessariamente pela mudança daquilo que nós concebemos do que vem a ser um Estado que para mim tem que ser um mínimo, mas um mínimo com eficiência. Não adianta nós termos um Estado altamente grande, gigantesco e completamente ineficiente. Quer dizer, se tu vai, por exemplo, na França, Estados Unidos, hoje, eu estava vendo os dados sobre a França. A França, a tributação lá é quase 52%. Você paga 52% de imposto na França. É a média dos países desenvolvidos europeus. Mas, em troca, tu não precisa te preocupar com segurança, com saúde, com educação. Sim, ele supre o cidadão. Supre tudo isso aí. Quer dizer, aqui nós pagamos 40 e poucos % e não temos absolutamente nada disso. Então, o Brasil só vai... E a Constituição de 88 ela precisa ser revista. Eu acho que o que acontecer na política agora, nós temos que, se houver uma nova eleição, ter que chamar de novo uma reforma constitucional. Eu acho que tem muito direito e pouco dever. Isso. Então, uma sociedade que tem muito direito, que quer muita coisa e não dá nada em troca, é uma sociedade, lamentavelmente, que tem um futuro desafiador e, sobretudo, um futuro muito triste. Santini, 30 anos, o consumidor sobrevive? O cidadão? O Estado? Tivemos a opinião do Silvio. Eu tenho dito o seguinte, eu acho que qualquer um de nós temos que deixar um grande legado para a sociedade e tentar fazer, tanto na nossa família quanto nas organizações, um sucessor melhor do que a gente. Então, eu trabalho sempre, e isso eu faço com todos os meus colaboradores. Primeiro, tenha plano A e plano B, e, se possível, C. Provavelmente o professor Silvio, na vida, já trabalhou de manhã, de tarde e de noite, com certeza. De madrugada. E de madrugada. Então, é o seguinte, hoje quem tem emprego, segura, tu tem que matar um leão por dia, mata 1,5 leão, porque nós estamos atravessando uma situação de crise. Se tiver que demitir, que tu seja o último. Então, seja bom. Se tu não chamar a atenção internamente na tua organização, alguém externamente vai observar que você é um diferencial e uma excelência no teu trabalho. Então, isso é importante. E tem um plano B, e, se possível, C. Isso tu tem que fazer e nunca gasta mais do que o necessário, principalmente nesse momento. E, se possível, faça uma economia para uma situação emergencial. Uma poupança é fundamental para o cidadão, né? E não temos cultura, é outra coisa que não temos cultura. Mas a ausência de poupança, se fosse para os Estados Unidos provocar uma discussão sobre um investimento lá, eles não têm poupança nenhuma, é só no crédito. Mas também o valor... Nós temos ainda alguma coisa de poupança. O cidadão brasileiro ainda faz alguma coisa de poupança, mas não no sentido que tu estás falando. Não no sentido de uma eventual perda de emprego, de uma eventual emergência. Ele faz porque teve uma sobra ou para fazer uma aquisição. Não é uma poupança de previdência própria. E quer ver um dado importante? Eu sempre penso assim, uma família que tem 2 geradores de receita. Nesse momento crítico, os 2 perdem o emprego. Como tu tem um Estado informal dominando o Estado formal, quer dizer, os segmentos aí do mal dominando o Estado formal, né, com milícias, etc., provavelmente ele está criando um problema de ordem familiar, um problema de ordem social, porque a situação financeira afeta tudo isso aí, o relacionamento entre as pessoas, então desestrutura tudo. E aí um grande risco de nós ter uma insegurança maior que nós vivemos hoje. Então, o que nós temos que fazer? Tem vários desafios, mas eu acho que o essencial é que a gente tenha um pouquinho de controle nessa hora, tenta atravessar essa fase que é crítica, mas que possamos sim sonhar em dias melhores. Um empresário da área da gastronomia, ele fatura R$500 mil por mês. E o que o professor Silvio colocou é muito importante. 500 mil, o cara tem prejuízo. Só de encargo ele paga mais de 120 mil reais por mês. Quer dizer, ele tem um faturamento bruto de 500, ele paga mais de 30%, quase 30% de encargos. E ele pega uma reclamatória trabalhista, ele está dizendo justa ou não,
Então nós temos que enfim. pensar o Brasil que a gente quer. Silvio, um minutinho para ti também. Eu acho o seguinte, essas coisas são muito, realmente o Brasil está numa situação muito difícil, é muito complicado. Eu não tenho muita esperança, o quadro mantido como Estado, e que nós possamos ter uma ruptura dessas coisas, essa cultura toda que nós temos de depender do Estado, né? Na forma uma questão aí das causas trabalhistas. Hoje, o empregado médio que entra no mercado de trabalho, a primeira coisa que ele quer é saber uma brecha para botar a empresa na justiça. É o pensamento. Quer dizer, então, hoje o Brasil é um país extremamente judicializado, quer dizer, o Rio Grande do Sul é campeão nisso, quer dizer, e a empresa não suporta isso. A legislação também favorece uma legislação frouxa que dá só direitos e não dá dever. Então, nós temos que mudar toda essa cultura a partir da camada de baixo da população. Esta, sobretudo, é que tem sido um peso enorme para nós, sobretudo nessa questão da penalização das empresas na área judicial. Agradeço a participação de vocês, acho que foi um bate-papo fantástico. Discutimos sobre duas óticas, o Brasil, o Rio Grande do Sul. Agradecemos a sua audiência, ficamos por aqui, relembrando que o nosso programa é exibido nas terças-feiras às 22h30, nas quintas-feiras às 23h30 e nos sábados pela manhã às 8 horas, com transmissão simultânea pela internet no site poatv.net. Obrigado pela audiência.